Antes de explicar o que realmente é o React, eu vou te explicar o que é o Node.js. A gente precisa saber ele porque o React vai rodar em cima dele na nossa máquina. Então, bora entender o que é em cima dele e tudo mais. Bora lá. Então, ó, vou chegar aqui no nosso Krita, que é esse painelzinho, a nossa lousa, e vamos conversar um pouco sobre o Node, né? Então, vou pegar aqui a cor verde marota pra gente aí. Deixa eu pegar aqui a marotinha, aqui cor verde. Vou dar um Ctrl Z. Ih, bugou aqui, não tem problema. Dá um Ctrl R aqui, selecionar esse negócio e deletar. Beleza, agora sim. Agora deixa eu dar um P e pegar essa cor verde marota. Beleza, o que se trata o nosso Node.js? Beleza? O que é ele de fato? Se você estudar e procurar saber um pouco sobre ele, você vai descobrir que o Node.js aí é uma plataforma. E, beleza, uma plataforma para quê? Para que ela foi criada, né? É genial a ideia dela. Por exemplo, essa plataforma aqui, nossa, pensa que tipo, a gente pode rodar JavaScript do lado do servidor. Mas a gente pode rodar JavaScript na nossa máquina sem... Do lado do servidor não, perdão. JavaScript dentro do browser. Mas a gente não pode rodar do lado do servidor e nem na nossa máquina. Agora a gente pode. Essa plataforma, ela possibilita que a gente rode JavaScript, JS, não tendo, sem ter o nosso navegador. Então a gente não precisa aí de um navegador. Por isso que a gente chama de plataforma. Sem o navegador na mão, você vai conseguir de fato rodar JavaScript. Genial, né? E por que é tão genial? Tem duas grandes vantagens. Primeira coisa é que você pode rodar um servidor web, beleza? Lá do lado do back-end, que trata os dados, que insere coisas no banco de dados e tudo mais, usando o próprio JavaScript. Então você tem a mesma linguagem no back-end e a mesma linguagem no front-end. É muito legal isso. Lógico que isso não é uma bala de prata, dá para fazer com Java, com PHP, em algumas situações essas linguagens são mais efetivas, Ruby também. Mas a gente tem esse poder agora que a gente não tinha antes, a gente pode decidir isso no nosso projeto. A outra vantagem, que o pessoal não fala tanto quando você vai ver sobre tutoriais aí de Node, JS, por aí vai, é que realmente a gente pode utilizar isso para facilitar realmente quanto a gente está desenvolvendo o nosso front-end. Então você está desenvolvendo ali alguma coisa e você quer usar o JavaScript moderno num browser antigo. Aí tem um projeto chamado aqui Babel para a gente. Esse Babel, o que ele faz? Ele pega um código de JavaScript novo e converte aí para velho. Beleza? Então a gente escreve em novo, ele converte para velho e aí sim a gente faz rodar no nosso navegador maroto. Então a gente consegue dessa forma fazer um código aqui que é novo, porque a gente quer escrever o novo, rodar em uma coisa velha. É muito bacana. Só que para isso acontecer do jeito mais amigável possível, aí, por exemplo, você está escrevendo código, aí você salva, ele já cria ali o JavaScript velho, a gente precisa aí da nossa plataforma marota Node.js. Beleza? Essa é a ideia. Então é isso que a gente vai usar. A gente vai usar porque o JavaScript, não, perdão, o React, ele usa tudo novo. Beleza? JavaScript novo, tudo moderno. Usa um tal de Webpack, que também vou te explicar o que é, e por aí vai. Então tem várias funcionalidades dentro do próprio React que a gente precisa garantir que vai funcionar em qualquer navegador. E não só isso, outras coisas, rotinas de salvar e já dar refresh na tela. Você já salvou seu arquivo, ele já dá refresh automático, igual a gente fez com o Nodemon no projeto anterior, beleza? Ali no nosso projeto maroto ali do jogo da memória. Então tudo isso já está pronto. Essa é a sacada. O React já entrega tudo isso pronto para a gente. Na verdade, não o React, né? Quem entrega é o Create React App, que a gente também vai ver esse maroto. O React é apenas uma lib. Mas essa parte fica para outro vídeo. Então essa é a sacada. É uma plataforma muito boa, tanto para você fazer o back-end, o Node, quanto para você rodar na sua máquina para facilitar tarefas chatas aí que você tem que ficar fazendo o tempo todo quando você está codando front-end. Isso é muito legal, beleza? O que mais que a gente tem aqui de interessante, né? Deixa eu deletar esse Babel aqui, rapidão. Isso aqui fica para outro vídeo, né? Não precisa ser nesse daqui, beleza? O que tem em cima desse Node para você entender o que seria uma plataforma e tudo mais. Ou um paralelo se você já programa em outra linguagem de back-end para ficar um pouco mais fácil de você entender. Um paralelo do Node, ele é similar, ele não é igual. Para quem programa em Java, seria aqui, nesse caso, o famoso aí Tomcat. Então você teria aqui o nosso Tomcat. Beleza? O Tomcat ali, ele é baseado em outra plataforma, né, que é uma chamada Apache. Também é similar aqui. Então a gente tem o Apache e o nosso Tomcat, beleza? O Apache é para rodar PHP, então a gente usa aí para rodar PHP do lado do servidor, e essa é o Tomcat é para rodar Java. Aí que vem uma coisa interessante, por que eu estou explicando esses dois? Mesmo se você não sabe nada de Java, você não vê ninguém falando assim, ó, eu programo em Tomcat.
ou que você não sabe nada de PHP, você não vê um desenvolvedor de PHP falando assim, eu programo em Apache. Muito doido isso, né? Mas você vê uma galera falando que programa em Node. Então você vê uma galera muito doida que pega e fala assim, ó, eu realmente programo em Node. Só que não dá para programar em Node. Não é uma linguagem de programação. Beleza? Ele é uma plataforma para você rodar uma linguagem de programação. Ainda assim eu falo, mesmo sabendo que isso aqui não é verdade, eu ainda falo assim. Por quê? Porque seria muito mais chato você falar assim, eu programo em JavaScript para do lado do servidor, ou eu programo em JavaScript sem usar o browser. Não faz sentido, beleza? É muito chato falar tudo isso. Então a gente fala aí, quando a gente não está programando em JavaScript para front-end, a gente está programando em Node. Então isso é comum e não tem problema nenhum. Pode falar de boa, beleza? E aí, o que mais que eu tenho para te contar aqui dessa plataforma? Se é uma plataforma que pode ter um servidor, pode fazer um servidor web e tudo mais, e é com JavaScript, precisa ter alguma coisa em cima do Node ou dentro do Node que ele consiga ler e interpretar o nosso código JavaScript. E existe. É um projeto open source muito forte chamado aí V8. Beleza? O V8 tem todo esse poder aí na mão. E o V8 já é usado dentro do navegador. É um navegador bem famoso chamado de Chrome. Beleza? O Chrome roda aí, na verdade usa por baixo dos panos, um projeto open source chamado V8. Essa V8 é o mesmo usado no Node.js, beleza? Ou similar. A gente não sabe se é o mesmo, mas deve ser bem próximo do que tem ali. E a V8, ela não é responsável por criar a árvore do DOM, nada disso. Ela só é responsável por ler o JavaScript e interpretar ele e fazer o que você está mandando. Quando você põe um if, uma condição, quando for verdadeiro, e aí ele pega e transforma isso em código de máquina. Porque no final das contas, a máquina só sabe ler código de máquina. Beleza? JavaScript é só uma linguagem para facilitar a nossa vida. Escrever bit ia ser uma coisa muito triste. Então, de um lado, a gente tem aqui o que está lidando com a parte do JavaScript. E do outro lado, a gente tem um monte de coisa que é para lidar com coisas do servidor especificamente. Quando eu falo do servidor especificamente, o que eu estou falando? Pensa assim, se a gente for tratar na nossa máquina mesmo, né? Eu comentei que ele vai pegar o nosso código, o Babel lá, ele pega o nosso código antigo, novo, escrito com JavaScript novo, e transforma em alguma coisa antiga. Então ele precisa fazer duas coisas aí: ler o arquivo e escrever um arquivo novo. Então ele precisa ler esse arquivo que é o JavaScript novo, que a gente escreveu lá .js novão, e ele transforma isso no JavaScript antigo. Então ele também precisa fazer toda a transformação e saber escrever, né, exatamente salvar um arquivo com um código antigo. Para fazer isso, o Node disponibiliza uma API chamada File System. E não é só uma API, são várias APIs. Por exemplo, se você estiver falando do servidor web, ele precisa saber tratar requisições HTTP. E aí você tem aqui o HTTP também, beleza? Essa é a ideia. Opa, vários T's, né? HTTP. Sacou? Precisa ter alguém que saiba lidar com isso. E esse conjunto de alguém são várias coisas, né? O File System, HTTP, tem HTTPS, tem um negócio, uma parada de WebSocket e por aí vai. Beleza? Não precisa se preocupar com esses nomes agora. Só entenda que tem vários recursos que estão disponíveis dentro da plataforma para a plataforma, com o nosso JavaScript, a gente conseguir conversar com a nossa máquina. Com recursos da máquina, do hardware da máquina, e não um nível muito baixo, mas algumas coisas. Isso é muito interessante. Beleza? Essa é a sacada. Você não consegue fazer isso no browser. O browser não tem todas essas APIs para falar com recursos da máquina. Beleza? O Node já disponibiliza isso para a gente conseguir fazer recursos aí de facilitar a nossa vida quando a gente está desenvolvendo aí com React, qualquer outro framework como o Angular também, utiliza o Node, ou quando você vai desenvolver alguma coisa para rodar do lado do servidor e salvar as coisas do banco de dados. Essa é a sacada, é para isso que serve o Node. Então, para finalizar, o Node nada mais é do que uma plataforma para rodar JavaScript cheia de recurso, que a gente chama de API, e um carinha maroto, que é a nossa V8, que possibilita, na verdade, que ele lê o nosso JS, tudo que a gente escreve. Então ele lê o JS e uma outra parte se comunica aí com tudo que tem no nosso servidor ou na nossa própria máquina. Então, sem browser, você roda JavaScript. Então, bora lá pro próximo vídeo, agora que você entendeu o Node. Se tem dúvida, lembra que é só mandá-lo lá no nosso Discord, que eu vou tirando dúvidas com você nas salas privadas. Bora lá!